Eu acho que depois dos filmes de faroeste não deve ter tido o tema mais explorado pelo cinema americano do que histórias de boxeadores. Existe uma tradição no cinema americano, que a gente pode citar O Touro Indomável, do Scorsese, mais recentemente Menina de Ouro, do Clint Eastwood, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme em 2005, se não me engano, e a franquia Rocky, do Rocky Balboa. E na semana passada estreou um filme chamado Punhos de Sangue, do diretor canadense Philippe Falardeau, que já tinha feito O Que Traz Coisas Novas, que é um filme completamente diferente desse, quer dizer, volta ao cinema agora com uma história sobre um boxeador, que é o boxeador, que é o Chuck Wepner, que inspirou o Rocky Balboa a criar, a escrever, a roteirizar esse filme que, enfim, levou ele ao estrelato. O Rocky Balboa, em 1975, ele assistiu pela televisão a luta que transformou o Wepner num lutador muito conhecido nos Estados Unidos e fora de lá, porque ele enfrentou Muhammad Ali. E todo mundo achava que ia ser a favas contadas, né? Que ele ia tomar um vareio ali nessa luta, e as pessoas apostavam quando ele cairia. Na verdade, ele segura 15 rounds contra o Muhammad Ali, e ele chega a derrubar o grande campeão num desses rounds, né? Então a história de resistência dele, a forma como ele resistiu a essa luta, a uma surra que era esperada por todos, transformou ele num sujeito muito conhecido, muito querido pelo público, pelos fãs de boxe. Mais do que recontar a história do personagem real que inspirou o Rocky Balboa, existe uma discussão ali bem interessante sobre como uma espécie de crise de identidade desse lutador a partir do filme. Você imagina que já tinha um filme inspirado na vida daquele sujeito, agora você tem um filme sobre o filme que inspirou a vida daquele sujeito. Então você imagina que, por exemplo, tem um ator que interpreta o Sylvester Stallone, que interpreta o Chuck Wepner no filme de 75, que em 77 ganhou o Oscar, foi consagrado, enfim, foi uma franquia milionária ali, e o Wepner não ganhou nada com isso. Então o filme ele retoma essa história. E mais do que retomar essa história, conta essa crise de identidade dele, que assim, ele assim, tem alguns clichês ali do cinema americano, por exemplo, do sujeito que depois da fama ele acaba abandonando ali os valores familiares, acaba se tornando um sujeito agressivo, egoísta e ensimesmado demais, mas também a maneira como o filme mudou a vida desse sujeito, e não necessariamente para melhor. Primeiro porque ele não ganhou nada com isso, então o filme ele até mostra, de certa forma, o Stallone como um sujeito que se aproveitou dessa história, um sujeito que explorou a história desse sujeito, inclusive, não é nem a ascensão em queda, porque ele não teve uma ascensão, ele teve uma história de resistência e depois a queda mesmo, envolvimento com drogas, ele chegou a ser preso. O Stallone vai filmando ao longo da franquia essas fases da vida dele, e ele não ganhou nada. Ao mesmo tempo, à medida que ele vive desse estrelato, ele tem uma cena que ele torce pelo filme para que ele ganhe o Oscar, e ele está sozinho em casa, ele está assistindo pela televisão, como se aquilo fosse parte dele também. É parte dele, mas ele não é o produtor do filme, ele não é diretor do filme, ele não é alguém que participou do roteiro. Em algum momento ele até quis participar, acho que do segundo filme ou do terceiro, como ator, e aí ele fracassa, assim, é uma coisa que ele não tinha essa pegada do ator. Ao mesmo tempo, a vida real dele, ele já tinha interpretado, quando ele se apresentava para as pessoas, ele falava assim: eu sou o Rocky Balboa. Né? Ele não falava eu sou o Chuck Wepner, ele falava eu sou o Rocky Balboa. Quando alguém dava alguma carteirada para ele, quando ele enfrentava algum tipo de dificuldade com a polícia, ou quando ele investia ali com alguma garota, ele sempre usava isso: eu sou o Rocky Balboa. Então é uma discussão, eu acho muito interessante como o filme ele coloca isso. Provoca uma confusão na cabeça tanto do personagem, mas também do público, sobre quem é esse personagem. Quem é o personagem que inspirou o Rocky Balboa e quem é o personagem que também foi inspirado por quem inspirou o Rocky Balboa. A desconstrução desse personagem que foi levado às telas, e o fetiche que as telas produzem no imaginário, inclusive de quem inspirou essa história, olha só que coisa curiosa, é o tema desse filme, e é uma reflexão que a gente realmente faz ali ao longo depois da sessão, dizendo assim: e aí, mas quem foi esse personagem? Quem é esse personagem antes e depois desse filme? De que maneira esse filme provocou essa crise de identidade no que seria o personagem real? O que é real nisso tudo? Então, assim, é um filme que
traz todas essas discussões e é a minha dica dessa semana aí para vocês. Um abraço.